Mais uma vez do começo. Tão perto estás, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei que posso crer. A cada Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de Ano Novo. Que Deus te abençoe e que esse seja um tempo inspirador, onde Deus renove as nossas esperanças, alinhe nossas expectativas com a vontade dEle, com o que Ele tem pra gente. Você aí na sua casa, é um prazer ter você junto com a gente. Que você, em cada reflexão, em cada canção, possa aproveitar esse momento e esse tempo que Deus nos dá, esse recomeço, esse novo ano. O que dizer de dias como estes? Como saber o que virá? Quando não se vê
além da incerteza, faça-se ouvir a tua voz. Quando a dor nos surpreende a todo e o coração se sente só, quando a nossa fé se mostra tão pequena, faça-se ouvir a tua voz. Faça-se ouvir a tua voz. E se o barulho ao meu redor não me deixar ouvir, que o teu amor me leve pra bem mais perto de ti. Se o teu silêncio for mais alto que a minha voz, é a esperança da promessa que me faz seguir. E mesmo sem sentir, eu sei que sempre estás aqui. Bom é perceber que em tudo eu posso te ouvir. O que dizer de dias como este? Como saber o que virá quando não se vê além da incerteza? Faça-se ouvir a tua voz. Quando a dor nos surpreende a todos e o coração se sente só, quando a nossa fé se mostra tão pequena, faça-se ouvir a tua voz. Faça-se ouvir a tua voz. E se o barulho ao meu redor não me deixar ouvir, que o teu amor me leve pra bem mais perto de ti. Se o teu silêncio for mais alto que a minha voz, é a esperança da promessa que me faz seguir. E mesmo sem sentir, eu sei que sempre estás aqui. Bom é perceber que em tudo eu posso te ouvir. Essa aqui faz um bom tempo que a gente não canta. É uma canção do Som da Vila, um louvor do Som da Vila que fala sobre o nosso Deus, esse Deus em quem a gente tem podido confiar, esse Deus que continua sendo Deus em todo o tempo, o Deus da nossa vida. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. És o Deus da nossa vida, nossa esperança
Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Amém. Eu quero agora, antes aqui do nosso momento de reflexão, que o Marcos e o Zé já vêm para cá, eles vão sentar aqui comigo. Quero cantar uma canção que é relativamente nova, porque eu nunca cantei, eu acho, aqui. Embora eu já tenha feito há um tempo atrás, mas nesse momento né, digamos aí, de transição, de término de um ano, de olhar para trás e pensar um pouquinho naquilo que a gente viveu, nas experiências que tivemos, mas também olhar para frente pensando naquilo que foi transformado em nós, naquilo que nós aprendemos. Por conta disso, desse momento que a gente está vivendo, nesse dia 1º, eu me lembrei dessa música, que eu acho que é uma letra que tem a ver, que vale para a nossa reflexão, para a nossa oração, juntos, reunidos na presença do nosso Deus. A razão de ser tudo que eu vivi, tanto procurei e não percebi. Quando dei por mim, tava bem ali pra fazer valer, pra me desiludir. Depois de ontem, hoje, e um tanto que aprendemos, pra ser agora um pouco mais, pra quando chegar amanhã, pode essa dor de agora mostrar o que eu não via e me livrar de quem não sou e me refazer melhor. Depois de ontem, hoje, e um tanto que aprendemos, pra ser agora um pouco mais, pra quando chegar amanhã, pode essa dor de agora mostrar o que eu não via e me livrar de quem não sou e me refazer melhor, pra que eu possa te ver, pra me guardar em ti, pra que eu possa te ver, pra me guardar. A razão de ser tudo que eu vivi, tanto procurei e não percebi. Quando dei por mim, tava bem ali pra fazer valer, pra me desiludir. A razão de ser tudo que eu vivi, tanto procurei e não percebi. Quando dei por mim, tava bem ali pra fazer valer, pra me desiludir. Amém. Senhor, obrigado por esse tempo onde a gente pode trazer à memória aquilo que vivemos, aquilo que experimentamos, e mesmo os momentos difíceis, as lutas, que nessa hora, Senhor, na Tua presença, podem servir para nos trazer esperança e a lembrança bendita de um Deus presente, de um Deus com a gente, de um Deus que nos acompanhou, que andou com a gente pelo vale da sombra da morte.
Um Deus que em Cristo Jesus é o nosso bom pastor, aquele que nos guia, que nos conduz e que cuida da gente. Isso é a nossa experiência até aqui. Até aqui o Senhor nos conduziu e é também a nossa esperança, a nossa expectativa, Senhor. Crendo que o Senhor há de continuar nos conduzindo, cuidando da gente e nos abençoando, nos orientando. E essa é a nossa oração de gratidão e de colocar o nosso coração, as nossas expectativas mais uma vez em Ti, olhando para frente e crendo naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. Que essa verdade seja experimentada por nós à medida que caminhamos e vamos descobrindo, percebendo, vivenciando a Tua mão, o Teu cuidado, a Tua presença. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Paulo. Bom dia, que bom que vocês chegaram aqui rápido, eu nem percebi. Que bom que vocês estão aqui, que bom a gente poder estar junto nesse dia aí de, primeiro dia do ano. Legal. Bom dia, Zé. Olá. Tudo bem? A gente está muito feliz aí, ano novo. É estranho falar para a câmera. Já faz 2 anos que a gente, quase 2 anos que a gente voltou, né? Foi 1 ano e meio. Eu já desacostumei a falar. Foram muitos cultos assim, né? Que bom que não são tantos novamente. É bem melhor ter as pessoas aqui, né? Talvez a virada foi legal com a família, talvez não foi tão boa, mas a gente preparou uma mensagem para você, para pensando nesse ano novo que a gente está. Um recadinho importante: dia 8 de janeiro, vamos estar todo mundo aqui de volta. Então se programe para vir aqui no nosso culto das 10h30. E aí a gente tem muitas novidades. É muito legal. A gente já está se preparando bastante já para esse novo ano que começou. E janeiro, fevereiro, eu sei que tem muitos ainda viajando. Para você que está viajando, dá para acompanhar de forma online. Mas a gente poder estar sempre presente aí, se você puder. Se estiver em São Paulo, vem para cá agora nesse mês de janeiro. Muito legal. Boa. O texto que eu gostaria de compartilhar hoje com o Zé, com o Paulo, é um texto que está lá em Lucas, capítulo 3, e a gente gostaria que a gente pudesse ler do versículo 3 ao 18. Lucas 3, do versículo 3 ao 18. Zé, você vai ler em que versão aí? Na NVT, Nova Versão Transformadora. Vamos lá? Então, a partir do versículo 3. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados: o que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem a extorsão, nem façam acusações falsas.
contentem-se com seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles dizendo: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais serão debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Que Deus ilumine a sua palavra. Amém. É muito interessante. Esse é um texto pesado, né? Assim, difícil, com muitos símbolos. Você praticamente tem que entender bastante do Antigo Testamento para entender o papel de João Batista aqui. E a mensagem de hoje é preparando o caminho para o Senhor em 2023. Acredito que se a gente mergulhar nesse texto, entender o papel de João Batista, o que ele fez, o que ele estava falando e como ele se comportou com Jesus, é um ótimo exemplo para a gente entrar nesse ano agora com uma atitude de transformação, né? Uma atitude de realmente preparar o caminho para o Senhor. O texto aqui vai fazer uma referência a Isaías. Isaías é um dos profetas, a gente até falou há pouco tempo no culto de Natal. Isaías é um profeta que ele está pregando na véspera do povo de Deus sofrer o principal castigo da história de Israel, da Bíblia hebraica, que é ele ir para o exílio. Israel todo foi tomado por um povo pagão e foi levado totalmente como escravo de novo, voltando à situação que estava no Egito por causa dos seus pecados. E Isaías, ele tem uma experiência muito interessante, que é a experiência de ver Deus, perceber que ele fazia parte desse povo, e ele tem algumas visões ali que João Batista vai trazer aqui no contexto todo. Uma está mais para frente, porque Isaías fala que o dia da restauração vai ser o dia que o Senhor vai vir. E isso é muito interessante, porque quando você vai estudando a palavra de Deus, você vai percebendo um padrão de repetição muito comum na estrutura das histórias, porque eles vieram de um povo que tinha tradição oral, então eles tinham que cantar muito as suas histórias e acabava repetindo as estruturas. Eu não sei você, Paulo, mas eu conto história praticamente há 7 anos toda noite para os meus filhos. Era Daniel, agora também tem a Mariana, que é de princesa. E quando eu já contei todas as histórias da Bíblia, e também começou de super-herói, e como todo dia eu tinha que renovar uma história, eu comecei a adaptar, criar um arquétipo e adaptar as histórias, só mudava um pouquinho. Uma hora tinha o superpoder de voar, outra hora tinha um poder, sei lá, de congelar. E o final da história sempre era mais ou menos assim. No final, aquele menino que tinha 6 anos, 5 anos, resolvia toda o trauma ali, a situação. Ele voltava para casa, ele abraçava o seu pai, ia deitar junto com o seu pai e dormia uma boa noite de sono. E viviam felizes para sempre? É quase isso, mas é mais a noite de sono que é o feliz para sempre. E aí... porque eles têm que dormir, né? Você está contando essa história para eles dormirem. Na hora de dormir. Sim. E era interessante que depois de um tempo, meu filho começou a sacar o que ia acontecer. Uhum. E ele começou a falar: já sei, pai, agora ele vai voltar para casa, vai ver o pai dele, deitar na cama, apagar a luz e dormir. Falei, é isso. E na verdade, é lógico, de uma forma muito mais complexa, inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia faz isso muito. Ela repete histórias para que a gente na nossa cabeça complete. Já sei. Então você vai ver a história de Moisés, o homem que mais se aproximou de Deus. Pela Bíblia hebraica era o cara que estava ali, e aí Deus começou a capacitá-lo. Ele não conseguiu cumprir o que ele precisava fazer, não entrou na terra prometida. E aí ele apontou para Josué,
que era o cara que Deus agora ia capacitar. E aí, quando Josué começa a assumir, existe uma frase: mas não houve homem em Israel como Moisés. Então ele está dizendo assim, o narrador está ali, de Deuteronômio, dizendo o seguinte: nem Josué foi. E aí veio o profeta Elias. Se você reparar, a história do profeta Elias, ela está sendo contada, e quando ele vence os profetas de Baal ali, a história dele é colocada igualzinho a história de Moisés. Ele vence, assim como Moisés venceu o faraó, aí ele vai para o deserto, assim como Moisés foi para o deserto. Depois Deus alimenta o povo no deserto ali, depois de 3 dias de fome. Elias, ele tem uma fome ali, ele está em depressão, os anjos vão e alimentam, e aí Moisés sobe o Monte Sinai para ver Deus e ouvir Deus. Elias vai para o Monte Sinai, e aquele texto que fala que veio o vento, que veio tudo terremoto. Então ali está mostrando que Elias está no lugar de Moisés, a expectativa está grande, e Elias não consegue cumprir, e ele faz a unção dele para Eliseu, que deveria vir, também não conseguiu. Olha só, você está vendo que quando no Novo Testamento chama João Batista de Elias, é porque ele está preparando o caminho, é o cara da autoridade, e agora está vendo se repetir isso tudo. E o profeta fala: antes de vir o Senhor, porque toda vez que ele capacitou alguém, não conseguiram cumprir o que tinha que fazer. Agora, antes de vir, vai ter que vir um Elias, vai ter que vir alguém que vai preparar o caminho para o Senhor vir. Só que dessa vez, na visão do capítulo 40 de Isaías, ele não fala que vai ser uma pessoa que Deus vai capacitar, como ele fez com Josué, como ele fez com Eliseu. Agora vai vir o próprio Senhor. E isso é interessante, porque os reis, quando iam visitar os vilarejos, as ruas não estavam prontas. Então o que ele mandava? Ele mandava os seus engenheiros, ele mandava os seus construtores, eles mandavam os seus mensageiros irem antes e preparar o caminho para a chegada do rei. Então os caras iam, tiravam as barracas, cortavam uma árvore, porque ia vir uma comissão grande, e o rei não pode ficar esperando empecilhos ali, pedra e tudo mais. Só que na visão de Isaías, é muito nome, eu estou quase me confundindo, mas espero que se eu estiver meio confuso, vocês me falam, hein? Na visão de Isaías, esse rei, ou quem está preparando o caminho, ele vai planar as montanhas, e vai pegar os vales e vai jogar terra. Então esse rei é muito mais poderoso do que qualquer rei da terra. É o Senhor que está vindo. E a palavra que ele usa ali é a palavra que é o nome de Deus sagrado, Yahvé. E ali ele está falando que ele está chegando com poder. Isso é muito importante a gente entender todo esse contexto, porque quando Lucas está narrando esse texto, a vida ali de João Batista, todo mundo está entendendo o recado. Todo mundo está... E Lucas está trazendo. Só que a gente, por não conhecer tão bem nem as histórias de Israel, e nem poucas pessoas se debruçam em Isaías, a gente não entende que aquilo ali está dizendo um sinal bem claro. Lucas está trazendo assim, João Batista é o último, agora o Senhor está vindo. E isso vai trazer uma mudança completa. Cara, enquanto eu ouço você falar, para mim o que vem é o seguinte: a vida da gente, as nossas narrativas, até que Jesus se apresente, até que Ele chegue, ou enquanto Ele não chega, enquanto Ele não se faz presente, enquanto a gente não abre os nossos olhos para percebê-lo presente, nossa vida é um eterno agora vai. Tipo, agora vai dar certo. Esse ano vai funcionar. Esse ano eu vou me superar. Esse ano eu vou conseguir cumprir as promessas. Mas aí parece que nessa realidade, onde as coisas não funcionam como deveriam funcionar, parece que a gente sempre tem uma frustração. Quem chega mais longe não chegou o suficiente. Mas esse texto, ele está falando que esse agora vai eterno, que significaria frustração, isso tem um fim.
Isso tem um fim. E nós hoje podemos viver a vida a partir dessa perspectiva. O meu agora vai frustrado, ele vai ter um momento de sucesso e não por mérito meu, mas por conta de alguém que vai chegar e vai superar os meus limites, as minhas frustrações, as minhas limitações, a minha finitude. Então é uma mensagem poderosa, na minha opinião, para um começo de ano, onde tem muita gente pensando em promessas, pensando em coisas que não conseguiu cumprir, em falhas, né, com os filhos, a gente cheio de culpa, pensando, cara, eu não dou conta disso, eu não consigo. Mas o Evangelho traz a notícia de que é verdade, ninguém dá conta realmente, mas existe alguém anunciado, que hoje pode ser anunciado por nós, compartilhado por nós. Esse alguém dá conta. Quando eu não dou, ele dá. Percebe que a gente vive dois momentos ao mesmo tempo. Por um lado, a gente já vive depois do Evangelho. Isso. Então, ele já chegou. Ele já chegou a alegria de desfrutar a presença, o reino de Deus. Por outro lado, como ele foi e vai voltar, a gente revive a vida de novo de Israel e de João Batista. É assim, a segunda volta de Jesus, aguardada. Vamos preparar porque ele vai vir de forma poderosa. Aliás, definitiva. Apesar de João Batista, isso é uma coisa muito interessante, eu aprendi nos seminários. Apesar de João Batista estar no Novo Testamento, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele ainda está enxergando as coisas como os profetas viam. Depois a gente vai ver que tudo isso que João Batista está falando é dividido em duas etapas. Existe o Jesus que veio com graça e amor e o que vai vir com juízo final. Isso é mas quando você enxerga de longe, como os profetas do Antigo Testamento, quando você vê duas montanhas, mesmo elas estando descoladas, quilômetros de diferença, quando você olha de muito longe aquela paisagem, você que gosta de praia, Paulo, adoro. Parece que elas estão juntas, aquelas montanhas. Quando você vai aproximando, você vai ver que são duas montanhas diferentes. Assim é o advento de Jesus, são duas coisas diferentes. Mas é interessante que o pastor Tim Keller, e o Silas está aqui, e ele falava antigamente que eu citava tanto Tim Keller que ele fazia um bingo quando eu ia citar. Então, como faz tempo que eu não cito, estou trazendo aqui de novo. E aí, o Tim Keller ele fala o seguinte, que para alguns, a chegada de Jesus é como um vale que você está tão mal que ele vai te erguer. Então, o preparo é como se você tivesse que trazer ao nível que você precisa estar. Mas para outros, quando vai percebendo a chegada do Senhor, você está lá no outro, seu ego está lá em cima e vai ser cortado, isso aí vai ser planado e você vai cair. Então, eu queria trazer 4 características dessa mensagem, 2 que, se você está mal, vai ser erguido, e 2 que as 2 primeiras que você que está lá achando que está se achando, você vai ter que cair. E essa é a ambiguidade da mensagem de Jesus, ela te eleva, mas também, para alguns, ela te humilha, e deixa no lugar certo onde o Evangelho precisa estar. Primeiro, é o fato de um ano de confiança. Que 2023, para quem está preparando o caminho do Senhor, seja um ano de confiança. Por que eu falo isso? João Batista ele é conhecido como o profeta do arrependimento. Então, é o batismo para se arrepender. E geralmente a gente interpreta essa mensagem do arrependimento com alguma coisa que você fez que você precisa parar de fazer. Tem um pouco de razão, mas não é isso que João Batista está trazendo. Ele deixa bem claro que não é assim. Não é que assim, se você rouba, para de roubar e aí agora você vai ser batizado. Se você fala não mal é só isso, né? Muito mais do que coisas específicas. Claramente não é isso o arrependimento que João Batista está falando. Se você fala mal das pessoas, pare de falar mal das pessoas, que aí agora eu vou te batizar e você vai se arrepender das suas atitudes erradas. Ele está falando sobre um arrependimento que acontece no coração. E logo em seguida, no versículo 7, ele chama todos que nasceram, chama de raça de víboras. A gente costuma achar que isso João Batista está falando para os religiosos. Eu, pelo menos, achava isso. Suas raças de víboras, não sei o quê. E, na verdade, João Batista, o texto que vem antes fala, uma multidão via para ser batizado. E João Batista falava, raça de víboras. Olha que coisa interessante. Um montão de gente vindo falar, João Batista, nós queremos ser batizados.
E aí João Batista chega e ele é demais, né? Vocês são tudo serpentes, cobra. Vocês são raça de víbora. Vocês acham que por vocês falarem que Abraão é seu pai, vocês são filhos? Deus faria de pedras filhos de Abraão. Fala, vocês são tudo raça de víboras. E o que é isso? Hoje a gente chama de cobra uma pessoa falsa, cheia de veneno. Mas não é isso. Não, essa expressão não tinha esse peso na época de Jesus. Qual era o peso? João Batista sabia muito bem a primeira história da Bíblia. E a primeira história da Bíblia fala que Adão e Eva decidiram seguir o seu caminho e desobedecer a Deus. Eles decidiram, eles mesmos, escolher o que é bom e o que é mal. Eles mesmos decidiram se autodefinir sobre o que é certo e errado. Então eles escolheram, eu quero chamar isso aqui de certo mesmo sendo errado. E o tempo todo Deus está chamando o povo para se arrepender e confiar em Deus no que é certo e errado. E aí fala que quando eles forem expulsos, a promessa que vem é que da descendência de Eva vai vir alguém que vai pisar na cabeça da descendência da serpente. E o que João Batista está dizendo é que todos nós, ou todos eles, incluindo a gente, mas todo mundo que estava ali, que era israelitas, eles eram descendentes da serpente e não descendentes da mulher Eva. Porque da mulher Eva é pela fé. A gente vai entender isso de Abraão. Por isso que ele usa a palavra Abraão. E todos nós nascemos. Então você já nasce com o DNA da serpente. A gente já nasce como filhos da serpente. Todos pecaram. Todos pecaram. E é Deus. isso que ele está dizendo. Ele vai falar o seguinte: quando vocês forem batizados, vocês precisam se arrepender de serem filhos da serpente. Não é de algo que você vai fazer, que você fez. É de quem você é. Para que aí então atitudes e relacionamentos sejam transformados. Mas é algo mais profundo, é algo anterior. O arrependimento não é o ato que vai gerar alguma coisa. O arrependimento já é o fruto de algo que aconteceu. Então é o seguinte, a gente precisa confiar em Deus. Por isso que o primeiro mandamento é não ter outros deuses na sua frente, porque a gente o tempo todo quer se arrepender de uma maldade que a gente fez, de não ser um bom pai, não ser uma boa mãe, de uma mentira, ou de alguma coisa sexual que a gente fez, mas a gente não corrige o fato de que o nosso coração é uma serpente, é filho do mal, é filho do pecado, e que nós temos um coração. Então não adianta se arrepender de um pecado, se o arrependimento da natureza, eu não tenho Deus como Senhor e Salvador da minha vida. Então a primeira coisa é você confiar em Deus de verdade. E quando você confia, não, agora quem vai definir a minha vida, os meus caminhos, o que é certo ou errado, é o Senhor Deus. E essa confiança vai te tirar daqui, te colocar no caminho reto. E aí, depois que você confia em Deus, agora não é mais eu que vivo em mim, mas é Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter vivido a vida toda eu decidindo o que é melhor, eu correndo atrás, eu fazendo as coisas, e eu confio em Deus como o único Salvador. Se seu 2023 começar dessa forma, você começar a entender que você tem que confiar em Deus e não na sua habilidade, não na política, não na religião, não na... que mais? A sua habilidade. Se você começar a entender em quem você deve confiar, é um bom caminho, igual o João Batista estava fazendo. E é muito pertinente a questão, né, de você pensar e levar essa questão do ano novo, né, porque quando a gente olha para trás e vendo aqui a situação, pensando nos caras indo até o deserto falar com João Batista, né, e essa questão do deserto que tantos profetas passaram e todo mundo passa de alguma forma, né, às vezes é o deserto que ajuda a gente a reconhecer isso, né, Marcos, porque não sei como foi o seu ano passado, como foram, né, como é a sua vida, como você pensa olhando para trás, mas às vezes a gente se encontra numa situação de deserto, de olhar e falar, nossa, eu tenho sede de algo que eu não estou achando aqui na minha vida, né? As minhas atitudes, as coisas onde eu me encontrei hoje, isso me trouxe até aqui. E as pessoas chegam até João Batista falando assim, o que a gente deve fazer? E ele está falando, muda o seu coração para você ter uma confiança real em Deus. Uma confiança de alguém que não olha para si e fala, eu confio em Deus, Ele vai me ajudar nos meus planos. Não.
É uma confiança de alguém que fala assim, ó, eu vou confiar para Deus fazer os planos daquilo que Ele quer que eu faça. E não para Ele abençoar os planos que eu já tenho, né? Mas de eu olhar para esse ano e falar, ó, Deus, faça o Senhor os meus planos. E esse quase nível se de arrepender confiança, de ter né? planos. Assim, o Senhor, eu ousei ter planos. Achar que eu sei mais do que o Senhor para mim. E eu quero me arrepender de ter planos. Porque agora eu decidi confiar. Pode parecer até um clichê, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, mas para mim faz todo sentido. É ter essa perspectiva, né, de buscar conhecer quais são os planos de Deus para mim. O que Ele espera de mim e da minha vida? Essa é uma oração, é uma pergunta saudável. E falando sobre isso, Zé, né, do deserto, né, parece que é no deserto que a gente ganha uma lucidez a respeito da nossa condição, da nossa miséria. É no luto, né? Em meio à festa, quando está tudo bem, parece que a gente perde um pouco a noção da nossa condição. Mas no deserto você ouve essa voz que te traz uma lucidez e diz, cara, você não deu conta. Você ficou no agora vai, mas não foi. Porque o teste no Éden, onde estava a festa, tudo, frutos, a gente falhou. E no deserto Jesus venceu. Então existe esse paralelo do deserto, da escassez, os 40 dias de fome, a gente vencer. Então a primeira é um ano de descanso. De confiança. O segundo é um ano de obediência. De novo, estamos aqui, vai ter que baixar para cá. Por quê? Se você confia que Deus é o Senhor, aí a segunda consequência que a gente já está falando é, eu vou obedecer. Porque Ele é Deus. Não tem, o que Ele sabe para mim é muito melhor do que os meus planos. É muito melhor do que eu estar no paraíso sem Deus. É mais inferno do que no deserto com Deus. Eu quero estar com Deus, eu quero obedecê-lo. Por isso que ele vai falar, as pessoas, é interessante que chega os publicanos, os cobradores de impostos, fala, e o que a gente deve fazer? Ele fala, você para de cobrar mais, seja honesto. Aí vem os soldados, olha que interessante, soldados romanos. Eles estavam ali, eles provavelmente estavam olhando para ver se tinha alguma mensagem subversiva, mas ele estava ali olhando ele, e a gente? Vocês? Porque o soldado é como se fosse o policial da época ali. Ele fala, não vai extorquir ninguém. Você, quando você passar, para de ficar... É o fiscal, né? É o fiscal, ou é aquela autoridade que pegou você acima da velocidade, você para, aceitar um trocado. Era mais ou menos aquilo ali, deixando acontecer coisas. Ele falou, você não vai cobrar mais nada. E você que tem duas roupas, se vê alguém com uma roupa sem nenhuma, dê a sua, divide. João Batista começa claramente, quando você reconhece e confia que Deus está no controle, e Ele é o Deus de 2023, você começa a obedecer. É a consequência. Então, para quem quer preparar o caminho para o Senhor nesse ano, o primeiro é confiar, o segundo é obedecer. Eu vou fazer, eu vou preparar, Senhor, eu vou, através das minhas atitudes, eu vou obedecer. Não é obedecer para ser salvo, para reconhecer que Deus é o Senhor. É como consequência, dizendo, eu já entendi que o Senhor é, e por isso eu vou obedecer. Então, é uma obediência que traz liberdade, né? Totalmente diferente nesse aspecto. Quando a gente para, a gente inverte, inverter a situação não é que nem multiplicação. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 é a mesma coisa. Dos fatores não altera. Nesse caso altera, porque se você obedece para alcançar algo, você está tentando alguma coisa em troca. Você está extorquindo Deus, talvez, aí, né? E isso vai gerar uma amargura no seu coração, vai gerar várias coisas que geram um religioso hipócrita. Agora, se você obedece porque você já é salvo, você já recebeu a bênção e por isso você, nessa confiança, nesse caminho de confiar, você passa a obedecer, isso muda completamente. E como fruto de confiar, né? Você obedece porque você confia. Luísa que fala isso para os meus filhos e ela me ensina também. E eu aprendo muito nisso. Quando a gente está com dificuldade que os filhos obedeçam lá em casa, a nossa fala para eles, o que a gente tenta clarear para eles, né, explicar para eles filho, confia no que eu estou falando, para você conseguir fazer o que eu estou te pedindo para fazer. Confia que
o que eu estou sugerindo ou mandando você fazer é o melhor. Mesmo que você não esteja com vontade, se você confiar que o papai quer o seu bem, você vai conseguir obedecer. Então, obediência é fruto de confiar. Quem não confia, não, peraí, eu não vou fazer o que você está mandando, porque eu não confio em você. Mas eu falo, não, eu confio no caráter dessa pessoa. Embora eu não tenha entendido porque que ele está me pedindo para fazer isso, mas eu confio no caráter dessa pessoa, então eu vou obedecer. Obediência é fruto da confiança. E é interessante, é isso que você falou, Zé. Quando você obedece, querendo alguma coisa em troca, você deixa, olha só, você deixa de tratar Deus como Deus e começa a tratar Ele como um servo ou como um banco. Então, sabe, eu vou contribuir com a igreja porque eu quero comprar o meu carro no final do ano e acho que é a bênção. E aí é clássico, né? Se você dá o dízimo, Deus vai te abençoar. Ou quem não dá o dízimo vai gastar na farmácia. Como se fosse essa frase, a gente ouve em muito lugar, talvez você até ouviu a sua vida toda. E isso é deixar de tratar Deus como Deus. Você começa a tratar Ele como um investimento, isso é idolatria, isso é paganismo. Isso é tudo que não é de Deus. Gerson Borges diz que isso é bruxaria. Ele chama isso de bruxaria. E é bruxaria. É. Bruxaria que você... Aliás, eu vi uma charge, não tem nada a ver com a história, mas fica legal aí, um humor no meio. Tava duas bruxas conversando assim, me vê um pé de galinha, me vê uma asa de morcego, me vê um não sei o quê. Aí ela falou, traz um pacote de salsicha que já tem tudo, joga aí. Nossa. E é mais ou menos o pacote de salsicha da bruxaria. Você começa a fazer elementos assim, vou fazer jejum, eu vou dar o dízimo, e aí você trata Deus como ou um poder que não tem caráter, que é tipo, você vai, ou deseja a força, que a força esteja com você, o poder do Star Wars, e aí você não entendeu o Deus de amor, o Deus de caráter, o Deus de justiça. Então, esses dois elementos são elementos para você que está talvez um pouco mais arrogante do que o evangelho deixaria você. Ele primeiro fala para você obedecer, primeiro ele fala para você confiar em Deus, e depois ele fala, obedeça a Deus e não a sua vontade. Esses são para aqueles que acham que estão no topo da colina. Lá, que são eleitos, são presbiterianos, predestinados. O evangelho vai baixar, eu também estou nesse grupo. Agora tem gente que está mal. E o evangelho também vai a pessoa pode exaltar. Estar nos dois, né, Marcos? Num momento está num, no outro momento está outro. Nos dois, ao mesmo tempo, tá? Uma coisa, meu caso, numa área tá melhor. Porque é o que eu sempre falo, né? É igual Jesus morreu na cruz por você. Ele pode te pegar lá em cima com ego e falar, caramba, eu sou tão trash que Deus teve que morrer na cruz por mim. Uma pessoa teve que morrer por mim. Ou então você está tão mal, Ele me ama tanto que Ele morreu por mim. Então a mensagem do evangelho sempre vai acudir e deixar a gente no plumo. Colocar a gente no lugar certo. No plumo, né? E o terceiro elemento é interessante que quando João Batista está falando tudo isso, o pessoal fica encantado. Porque quem vive o evangelho, quem entendeu, descansou no Senhor, tá ali confiante, obedecendo, eles falaram, Ele é o Cristo. Olha só que privilégio as pessoas questionarem se Ele era o tão desejado do Antigo Testamento. E aí ele fala, vocês não têm a mínima ideia. E ele começa a falar algumas coisas que ele começa a desmerecer sabe quando assim você começa a falar tão bem de alguém e às vezes a gente não consegue elogiar alguém sem desmerecer os outros. Verdade. Tipo, você sabe, né? Uma pessoa que eu conheço. Tipo, o Vocal Livre que veio, e aí não dá pra falar bem de você, né, Paulo? Mas hoje eu aqui ouvindo você, não, mesmo pra falar bem do Vocal Livre, ele dá um jeito de falar mal de mim. Mas é óbvio, né? Mas você faz isso também comigo, mas não vou falar. Aprendi muito com você em relação a isso, o bullying, né? E na verdade, Deus é tão grande, ou Jesus é tão grande ali como Deus, que João Batista começa a falar algumas coisas interessantes que a gente não percebe, mas está ali no texto. Ele primeiro vai falar que, o batismo, quem vem depois de mim vai batizar todo mundo. Então assim, como todo mundo, na época o batismo era feito para os gentios, que não tinham a marca da circuncisão. Então, já era do costume batizar os gentios para entrar no povo de Deus. O cara do mundo tem que ser batizado. O cara do mundo tem que ser batizado. Mas João Batista está falando assim, na verdade quem vem vai batizar todo mundo de novo. E aí vem a segunda verdade que ele traz, porque o meu batismo não vale muito. Assim, só que ele fala sabe aquele negócio? Fala de um jeito diferente. Eu batizo só com água. Ele está dizendo assim, isso aqui é um rito. Mas quem vem batizar, vai batizar para valer.
Então olha, João Batista ele fala, vai batizar todo mundo. Eu estou aqui falando do arrependimento, ele vai fazer um arrependimento do coração. Ele vai batizar de forma profunda internamente, com espírito e fogo. O que eu faço é um batismo que é um batismo exterior, né? Apenas. E ele que vai batizar, a gente, entre nós, como povo, não podemos nos batizar. Por isso que Paulo, mais para frente, vai falar: o batismo que o Espírito está trazendo, você enchei-vos do Espírito, mas ali é voz passiva. É difícil o negócio do grego, que é assim: você não pode se encher do Espírito. Então é uma ordem que ele fala. Deixar-vos encher, quase isso. Isso, né? é quase se assim. Se tivesse que traduzir o que é o significado, deixe encher do Espírito. Então, mas a gente, como tem essa tradição de traduzir uma palavra por uma, para tentar ser o mais fiel, conseguiu não ser fiel. Que é enchei-vos do Espírito, parece assim: eu vou buscar em oração para que eu vou me possa... encher do Espírito. Não tem, é impossível. E aqui é a mesma coisa, não dá para ninguém se batizar. Ou não dá para eu batizar você. O batismo que Jesus está trazendo é só Ele, só Deus pode fazer. Então, olha só que interessante aqui. Ele está chamando a gente a descansar em 2023, porque você não pode fazer nada. Sabe quando você sabe que você não pode fazer nada? A gente acabou de ter o Natal aí, o Ano Novo, e a festa já está feita, todo mundo convidado, tem como eu fazer? Sempre tem uma louça para lavar, mas assim, vamos supor, já está todo mundo, não tem o que você fazer, relaxa, descanse. Desfruta. Vai, desfruta. Confia. É isso. Agora, é assim, eu sou um porcaria, eu não estou conseguindo. Uma mensagem para você que tentou muito esse ano e chegou à conclusão que o ano que passou você foi um traste. É isso mesmo, só que Jesus está falando assim: confia, porque realmente você não conseguiu fazer nada, mas eu já fiz. Então João Batista está dizendo: vocês estão aí perguntando se eu sou o Cristo, o que tem que fazer? O cara que vai vir, ele vai batizar de forma, todo mundo, ele vai vir para toda a carne. Então ali é toda a humanidade. Eu gostei da NVI que traduziu como toda a humanidade. Eu não sei como é que foi a NVT traduziu, mas ele vai vir para toda a humanidade, vai batizar, e isso é algo que só ele pode fazer. Cara, posso dar um exemplo muito singelo assim com relação a isso? Uma vez uma pessoa me perguntou assim: Paulo, o que é fé para você? E eu nunca soube falar, sempre achei muito difícil. Aí eu me lembrei de um lugar em que eu ia, que tinha um desses banheiros que é com sensor de presença. Então você abre a porta do banheiro e você acha assim: a luz está apagada. E você tem que dar alguns passos ali para que a luz acenda e para que você consiga enxergar. E eu falei, para mim isso é fé. É assim, é dar o passo que você tem que dar, confiando que Ele vai iluminar à medida que você caminhar, confiando nele, tendo fé. Então, é mais ou menos isso. Cara, eu não dou conta, mas o que as Escrituras dizem para a gente, o que esse texto está dizendo é: dê os passos que você precisa dar, confiando que quem vai fazer, quem vai acender o ambiente para que você continue caminhando é Ele próprio. Uma coisa interessante também é que, se João Batista, ele é uma pessoa tão fantástica, eu imagino que ele é tão fantástica, ao ponto das pessoas acharem que ele é o Cristo. E ele fala: eu não sou digno de desatar, tirar a sandália dele, dar aquela limpadinha que era, os servos faziam isso para os reis. Ele chegava da rua com a sandália, ele ia lá, tirava, lavava os pés. Eu não sou digno de fazer isso. Depois Jesus vai fazer isso com todos os seus discípulos, né? Mas eu não sou digno de desatar, de dar aquela limpada no pé dele. Então, você que fica se comparando com os outros, falando: eu não consigo, mas fulano consegue. O Paulo Lazaré, ele é o cara de Deus, eu não consigo, não sei o quê. Ninguém quer o fenômeno, o melhor pastor, a melhor missionária, o melhor homem e mulher de Deus, não é digno de, quando encontra Jesus, de nada. Então acaba com essa comparação. Por isso que essa mensagem é uma mensagem para trazer você para onde Jesus quer te usar.
e não você ficar com uma autocomiseração. Jesus coloca todo mundo, no mesmo sentado nível. igual, no mesmo Igual. ao redor da mesa dele. Então a gente vai ver que para preparar o caminho do Senhor é um ano de obediência, é um ano de confiança, de obediência, de descanso, no sentido, pare de ficar se cobrando, mas também é um ano de vigiar. É uma espera, uma confiança que se constrói. Não é uma confiança que eu acredito, agora eu vou ficar na rede esperando aqui. É uma espera que você está atento, vigiando, que é um outro tema que Jesus vai usar bastante. Por quê? João Batista vai dizer que assim, no versículo 16b e 17, ele os batizará com o Espírito Santo. Isso a gente vai ver em Atos 2, que o Espírito veio. E com fogo. E às vezes a gente pensa que o fogo, ele é um fogo assim, que é um sapatinho de fogo, né? É o jeito mais pentecostal de ser. Não é isso que a Bíblia diz. Você pode até dar uma interpretada assim, legal, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que o fogo é o fogo que vem desde Isaías, que ele está citando. O que acontece? Qual é o fogo que aparece em Isaías? E ele vai falar também que o machado está na raiz, né? Quando Isaías viu a visão de Deus, a primeira coisa que acontece é que o anjo do Senhor trouxe fogo para a boca dele, para purificar ele, que era um homem de lábios impuros, para que agora ele possa anunciar de forma digna o reino de Deus que ia chegar. Então, depois de Isaías 6, é 6? Agora que eu dei um branco. Isso. Isaías 6, ele começa, o fogo vem do altar, que era o fogo que purificava os animais, que subia aos céus, que tem um aroma suave, agora podia purificar para que esse aroma suave agora seja palavra suave, como uma boa canção do Paulo para Deus. Uma boa notícia Uma boa sendo notícia. dada. E aí, agora ele tinha esse fogo e ele viu a árvore cortada, porque o machado foi cortado ali no juízo. Então, o fogo ali é o juízo de Deus, a segunda vinda de Jesus. Que João Batista, ele olha como se fosse uma única vinda. Por isso que quando João Batista está preso depois, ele pergunta, vê se é ele mesmo, porque eu não estou vendo fogo, eu só estou vendo o Espírito. E Jesus fala, o Espírito do Senhor me ungiu. Ele vai falando as libertações aos pobres e tudo mais. Ele está dizendo, calma João Batista, está acontecendo, mas não é no seu tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é maravilhoso, porque a gente é convidado nada que você possa fazer muda a sua situação diante de Deus, é tudo graça, é tudo de Deus, mas Ele nos convida a fazer algo, também nos tirando lá de baixo, eu não posso fazer nada, sou uma ameba. Ele fala, você pode sinalizar o reino, você pode em 2023 fazer parte desse movimento de transformação, você pode através de mim fazer. Eu lembro que lá no JV, meu filho vai de novo, ele era novinho, ele tinha 4 anos, 3 anos, e é Arujá, é aqui, e no verão, principalmente lá que é um vale, acontece algo interessante. No dia que está fazendo muito calor, a gente desce para a piscina, curte ali na piscina, e é interessante que quando chega lá para as 3 horas, 4, começa a vir um vento, e quando vem um vento das montanhas lá, não sei que lado que é, mas vem o vento das montanhas, hoje eu já sei, vai virar o tempo muito rápido e vai chover muito forte, ainda mais em dias de muito calor. E aquele dia ele estava nadando junto com o priminho dele, estava eu ali, e começou a ventar, e eu vi o sinal, mas eu vacilei, eu não vigiei. Eu vacilei, eu falei, estou aqui, se precisar a gente sobe na chuva, ele está curtindo, e veio uma chuva muito forte de granizo, e eu lembro que eles começaram a gritar de medo, de tanta força que tinha, a gente ficou embaixo de um lugar pequenininho, e eu falando para ele, calma filho, mas eu não estava atento, lembrando que eu estava com um filho de 4 anos, 3, 4 anos, para ver o sinal da vinda, era claro o sinal, mas eu não me preparei, eu descansei com filhos nadando, e eu acredito que 2023 vai vir sinais de que ele está voltando, aliás o tempo todo está com sinal, os sinais são visíveis, e a gente está sendo chamado não para sinalizar o juízo, que também tem sinais, mas sinalizar a salvação. E é isso que João Batista fala, eu não sou digno de desatar
a sandália dos seus pés. Mas sabe o que acontece logo depois? Jesus aparece, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí João Batista fala assim: eu não posso te batizar. Eu não posso. Eu não sou digno. E aí quase que Jesus fala mais ou menos assim: você não é digno mesmo. É verdade. É verdade. Mas eu vou te dar esse privilégio porque a palavra de Deus precisa se cumprir. E aí eu fico imaginando, porque o único que tinha noção do que estava acontecendo era João Batista ali. E Maria talvez, mas João Batista ele vai batizar. E ali ele tem a última oportunidade antes de ser preso e morrer, de ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho. Olha que privilégio batizar. E Deus está chamando a gente para 2023 como igreja em São Paulo, da comunidade da Vila, como membro, como alguém transformado que você é, de fazer parte de sinais. E às vezes você vai falar: Senhor, eu não sou digno de fazer isso no meu trabalho, eu não sou digno de fazer isso aqui em casa, eu não sou digno de fazer nada no seu nome aonde eu estou. E Jesus fala: é verdade, você não é, mas eu já fiz, e eu vou te enviar para um novo trabalho, aonde você vai falar do meu amor, e a vida o Espírito Santo vai descer lá. Eu vou te falar, vou te enviar na sua casa, no seu lar, aquelas pessoas que você fala não tem mais, e o Espírito Santo vai ser derramado no seu lar em 2023, e a vida vai acontecer em nome de Jesus. Eu acredito e eu profetizo isso na sua vida. Se a gente estiver no Evangelho, isso é extremamente possível para mim e para você. Senhor Jesus, amém. Quero agradecer, Senhor, pelo ano passado, apesar das lutas, dificuldades, tudo, mas queremos fazer igual João Batista, Senhor, preparar o caminho para o Senhor em 2023, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa igreja. Faz isso, Senhor. Amém. Amém. De onde vem a calma que invade e desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Confia e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim.
mais sombrios fez morada em mim. O amor, o amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa em 2023. E domingo que vem a gente vê aqui. Quero que você venha aqui que a gente já tá com saudade, tá bom? Tchau, tchau, gente.